Isso aí, pessoal. Então, retomando nossas aulas, né? Nós vimos, desde que começamos as aulas, vimos lá a lei penal do tempo, extraterritorialidade, extratividade, retroatividade, retroatividade, vocês já estão já bem craques nisso, a gente já reviu várias vezes. A lei penal temporária, excepcional, tempo do crime, vimos a lei penal no espaço, né? Vimos os princípios informadores da lei penal no espaço, né? Vimos que o princípio da territorialidade, que é a regra que as leis brasileiras, com base inclusive na ideia de soberania estatal, vale dentro do território nacional, né? Vimos o princípio real de defesa e proteção, que são aqueles aquele que é feito com base nos bens jurídicos tutelados, né? Principalmente os crimes praticados contra o presidente da República, mesmo que fora do país. Vimos também o princípio da jurisdição universal, ou da universitária, ou o princípio cosmopolita, que tem aqueles determinados crimes e que todos, né, colaboram para a sua repressão, como, por exemplo, o crime de genocídio, que está lá no nosso Código Penal, e também o princípio da representação da bandeira, que leva em consideração a bandeira ou a representação das embarcações ou aeronaves, né? Especialmente quando estiverem em águas internacionais, né? E o conceito de território nacional, a gente viu que tem duas modalidades de conceito, né? Tem o conceito efetivo ou real, né? Que é o conceito que abrange todo o território efetivo mesmo, né? Os limites territoriais efetivos do país, né? Então, abrange a superfície terrestre, tanto o solo quanto o subsolo, né? As águas territoriais, né? Por exemplo, as águas fluviais, lacustres e marítimas, né? E também todo o espaço aéreo que esteja acima tanto da superfície terrestre nacional quanto das águas territoriais, tá? Então, esse é o conceito efetivo ou real de território nacional. Por outro lado, né, a gente viu que existe também um conceito por extensão, de territorialidade por extensão, tá? Esses dois conceitos valem, tá? Eles são complementares no nosso país. Então, o efetivo real ou por o conceito de território nacional por extensão. O conceito de território por extensão ele é utilizado fundamentalmente para considerar como território também nacional as embarcações ou aeronaves brasileiras, tá? Só que existe, como eu já disse, uma diferença entre as embarcações ou aeronaves brasileiras. Existem as aeronaves ou embarcações públicas e as privadas, tá? No conceito de território por extensão, as aeronaves ou embarcações públicas são sempre consideradas território nacional. Não importa se está em terras brasileiras, se está em terras estrangeiras, se está em terras internacionais, águas internacionais, não importa. Toda embarcação ou aeronave pública sempre vai ser considerada como território nacional. É sempre considerado uma extensão do território nacional. Então, por exemplo, as aeronaves que estão em serviço militar, que estão em guerra, que estão em serviço público, esse avião que a presidência da República usa, sempre ela é considerada como parte do território nacional. Pouco importante se ela está voando sobre terras internacionais, sobre terras estrangeiras, ou mesmo se sobre águas internacionais ou águas estrangeiras, ou está mesmo estando aterrissada ou atracado, né, em território estrangeiro, tá? Então, as públicas sempre são território nacional. As privadas, nem sempre. A gente tem que levar em consideração dois aspectos, tá? Primeiro, as embarcações ou aeronaves privadas têm que ter bandeira brasileira. O que é ter bandeira brasileira? Está registrada no país, no Brasil, tá? Nos órgãos de registro, tanto das aeronaves quanto das embarcações. Tem que estar, primeiro, ter bandeira nacional, né? Está registrado no país. E o segundo requisito é que elas devem estar em águas ou espaço aéreo internacional. O que é água ou espaço aéreo internacional? É aquela água, né, ou espaço aéreo que não faz parte de nenhum país, tá? Por exemplo, entre o Brasil e a Europa, existe uma larga faixa de oceano que não é país nenhum, né? Então, são as denominadas águas
internacionais, tá? Nenhum país é dono daquelas águas, tá? Então são consideradas águas internacionais. Então, para que não exista uma lacuna de impunidade, ou seja, com relação a essas águas internacionais, é que é utilizado esse conceito de território por extensão. Então, se as embarcações ou aeronaves forem tiverem bandeira brasileira e estiverem em espaço aéreo ou em águas internacionais, será considerado ali também território nacional por extensão. Beleza, pessoal? Entenderam? Tá? Eu acho que esse é um conceito importante para a gente compreender sobre... opa, só voltar aqui. Sobre águas e internacionais, tá? Sobre o conceito de territorialidade. Mas nós vamos prosseguir aqui na nossa aula. Tem ali mais uma dúvida que eu vou sobre o conceito de imunidade que eu vou abordar. Tá, vamos ver lá. Aqui tem uma pergunta. É obrigatório que a aeronave e embarcação privada tem que estar necessariamente em local internacional? Tem que estar necessariamente em local, em território ou em mar ou espaço aéreo nacional, internacional. Porque se não tiver em espaço aéreo nacional, vai estar no território de outro país, tá? Então, se tiver, por exemplo, no território da França, vai aplicar lá, é território francês, se for aeronave ou embarcação privada. Se a aeronave ou embarcação privada nacional estiver aqui no Brasil, vai ser considerado território brasileiro, tá? Então, só esse conceito de territorialidade por extensão só vale para as águas internacionais relativamente às embarcações ou aeronaves privadas, tá? Se a embarcação ou aeronave privada estiver no Brasil, ele é considerado território nacional efetivo ou real, né? Porque aqui no Brasil é território nacional nosso. Então, se um avião brasileiro tiver pousado aqui no Brasil, isso é território nacional. Se um avião privado francês estiver aterrissado ou pousado aqui no Brasil ou atracado nas costas brasileiras, isso é território nacional, tá? Salvo se for uma aeronave ou embarcação oficial estrangeira. Se o avião do presidente da República Francesa está pousado aqui no Brasil, isso é considerado terra, lá dentro é terra francesa, é território francês, tá bom? Ficou claro essa diferenciação, pessoal? Exatamente. Então, só as públicas que independem do local em que foi cometido o delito, tá? Respondendo a pergunta aqui do Murilo, tá? As privadas depende de onde está. As públicas sempre é território nacional. Vocês podem encontrar isso lá no artigo 5º, parágrafo 1º e 2º, tá? Do Código Penal. Então, beleza. Daí a gente viu territorialidade, viu o conceito de ter extraterritorialidade, tem extraterritorialidade incondicionada, que não é sujeito a nenhum vamos ver aqui, que tem mais uma pergunta aqui. Pode ser uma pergunta aleatória, mas como esse conceito de território nacional e imunidade se aplica àquele caso de ter encontrado cocaína no avião da FAB, tá? Beleza, ótimo exemplo, que eu tinha até esquecido. Pessoal, o tráfico que aconteceu dentro do avião, isso aconteceu em território, era um avião da presidência, era um avião oficial, ali é território nacional, tá? Por isso que foi instaurada uma investigação aqui no Brasil, tá? O MP militar, o Ministério Público Militar, instaurou uma investigação criminal aqui no Brasil, tá? Não sei se foi o Ministério Público Militar ou a própria aeronáutica, lá, o Exército, né? Mas foi feita uma investigação no Brasil. O problema é que esse cidadão, em tese, ele saiu da aeronave e ingressou com cocaína no território espanhol. No momento que ele pisou no território espanhol, ele já praticou o delito em terras espanholas, beleza? Então, ele praticou o tráfico de drogas em todo o curso que o avião viajou até a Espanha, enquanto ele estivesse pousado. Se ele estivesse dentro da aeronave, se ele não tivesse saído da aeronave, ali é território brasileiro, tá? Então, não é território, não era território espanhol. No momento que ele pisou
em terras espanholas, ele ingressou na territorialidade, né, espanhola. E daí sim a Espanha pode usar o princípio da territorialidade dela e aplicar a pena lá do país, lá da Espanha. Então, o que aconteceu foi, por isso que ele está preso na Espanha, aparentemente foi condenado em primeiro grau já, né? Não sei dizer, mas esse exemplo é muito, muito bom, tá? Para a gente entender por que daí foi feita uma investigação aqui, porque durante todo esse período o crime foi praticado no país, tá? Professor, mas ele vai ser, nesse caso, ele vai ser condenado na Espanha e vai ser condenado no Brasil? Como que faz? Aí a gente aplica lá a regra do artigo 8º, tá? Lembram lá que diz que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela imputada quando idênticas, tá? Lembro que a gente aplica daí o artigo 8º, ou seja, se ele for condenado, e parece que foi, e cumprir pena lá, com relação ao crime que ele for condenado aqui, vai abater. Claro que não vai poder responder duplamente pelo mesmo delito, tá? E o crime de tráfico é um crime permanente, então toda essa ação dele de sair daqui, levar lá e ingressar em território estrangeiro é um crime só, tá? Então, pessoal, a gente viu o conceito de extraterritorialidade incondicionada, que aplica a aplicação lá do artigo 7º, inciso 1º, que não depende de nenhuma condição, né? Quando o Brasil, a lei brasileira pode valer fora do Brasil, e a extraterritorialidade é condicionada, que a lei brasileira pode valer fora do Brasil, desde que preenchidos determinados requisitos que estão previstos lá no inciso 2º do artigo 7º, tá bom, pessoal? Vimos também o local do crime, isso ainda a gente está fazendo uma retrospectiva da última aula. Tá? Vimos também o local do crime, vimos que para a identificação do local do crime existem várias teorias, né? A teoria da ação ou da atividade, né, que considera o local do crime onde a conduta foi realizada, a teoria do resultado, que considera o local do crime onde o delito, o resultado aconteceu, e a teoria da ubiquidade, que considera o local do crime tanto o local da ação quanto o local do resultado. E essa teoria da ubiquidade, ela é adotada no Brasil, tá? Está prevista lá no artigo 6º do Código Penal, tá? Daí a gente viu as imunidades, né? Vamos ver lá. O professor, decoro parlamentar é uma forma de impedir o excesso de imunidades do parlamento? Tá. O decoro parlamentar, a gente tem que... A gente já viu aqui várias vezes, vocês viram já várias vezes, a violação ao decoro parlamentar. Tá? A ideia de decoro parlamentar, a violação ao decoro parlamentar não constitui crime. Tá? Então, a punição por violação de decoro parlamentar, ela decorre, é uma punição administrativa, ou seja, interna do legislativo. Tá? Então, não é um crime. Ninguém vai ser preso por violação do decoro parlamentar, porque não existe esse crime. Tá? Então, o decoro parlamentar é uma forma de responsabilização administrativa. Lembram lá quando a gente falou lá do direito penal, que ele é só chamado para os casos mais graves, e os outros casos, lá no caso de multa, né, ele pode ser punido pelos outros ramos do direito civil, direito administrativo e tudo mais, né? Aqui, no caso da violação ao decoro parlamentar, é uma infração administrativa do parlamentar. Professor, o que é decoro parlamentar? Perguntaram aqui, tá? Decoro parlamentar é uma infração, é a previsão de uma infração interna do parlamento, seja o Senado, do Congresso, que prevê a punição de determinadas condutas caso exista essa violação. Tá? A violação do decoro parlamentar está prevista lá no regimento interno, tanto da Câmara quanto do Senado. Né? A violação do decoro parlamentar, não há violação, a própria imunidade, né? Fazendo uma conexão com a nossa matéria, a imunidade por palavras, votos ou manifestações, ela também abrange o decoro parlamentar, mas no âmbito civil, não é no âmbito penal, tá? Então, o decoro parlamentar nada mais é que uma infração disciplinar que o legislador pode cometer, tá?
prevista lá no regimento interno dos parlamentos. Tá? Então, é o seguinte, pessoal, então, só para fazer um link, né, com a pergunta sobre o decoro parlamentar não é crime. Nós estamos aqui, toda a imunidade que a gente está tratando é uma imunidade criminal, tá? Muito embora ela se estenda também para outros aspectos, mas eu não vou tratar porque não é a minha matéria e não vou confundir vocês, tá? Mas o decoro parlamentar é uma infração disciplinar do legislador, então não é uma punição penal, tá? Não é uma responsabilização penal, tá bom? Ficou claro isso aí, pessoal? Se qualquer coisa, me manda aí uma mensagem aqui que eu respondo, tá? Não sei se vocês entenderam o que é o decoro parlamentar. Eu tentei explicar aqui de uma forma, né, mais genérica, tal. Mas isso é uma matéria de direito constitucional. Lá depois vocês vão ver as infrações, ou de direito administrativo também, as infrações dos parlamentares, tá? Então, a gente viu lei penal no tempo, lei penal no espaço, e agora a gente viu também as imunidades. Lembro que as imunidades são prerrogativas, não são privilégios, e existem basicamente duas modalidades de imunidades: as imunidades diplomáticas e as imunidades parlamentares, né? As imunidades diplomáticas protegem os diplomatas, têm natureza absoluta, protegem os diplomatas da prática de crime no país em que eles estão exercendo o seu trabalho, né? Então, qualquer crime que os chefes diplomáticos pratiquem no âmbito do país, do outro país em que eles estão trabalhando, a lei local, o princípio da territorialidade não vale. O que vale é a lei do país denominado acreditante, do país da onde vem o diplomata, tá? Então, é uma imunidade de natureza absoluta, né? Os agentes consulares, a gente falou também por alto, ela é uma imunidade relativa que só se aplica para aqueles atos estritamente vinculados à atividade consular, tá? Vimos também a imunidade parlamentar, né? Vimos que o artigo 53 do Código Penal prevê lá que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer das suas opiniões, palavras e votos, tá? Então, o parlamentar não pode responder por crime, é uma imunidade de natureza absoluta, quando ele estiver debatendo lá suas opiniões, suas palavras e votos. A gente viu que se essas palavras, opiniões e votos são praticadas no recinto do parlamento, ou seja, lá no Congresso Nacional, ou lá na Assembleia Legislativa, né, ou lá na Câmara dos Vereadores, há uma presunção absoluta de que ele tem a pertinência com o mandato, tá? Então, há uma imunidade absoluta. Se o deputado federal ou o deputado ou o senador falar essas palavras, opiniões e votos, né? O voto dificilmente vai ser fora do Senado, salvo em tempos de coronavírus, que a pessoa vota à distância, né? Mas as suas opiniões e palavras proferidas fora do parlamento, né? Então, tem que verificar a existência de uma relação de pertinência, uma relação tem que ter uma relação com o exercício da atividade funcional, tá? Então, nesses casos, quando é fora do parlamento, se tiver relação com o exercício do mandato, também existe a imunidade. A gente viu por alto também a imunidade relativa, lá, por exemplo, o foro especial de prerrogativa de função, a impossibilidade de prisão em flagrante dos deputados e senadores e tudo mais. Mas isso é uma matéria de direito processual penal. A gente trata aqui da matéria material, ou seja, da questão material, ou seja, a impossibilidade de a norma penal incidir sobre determinadas pessoas, especialmente, nomeadamente, os diplomatas, né, o corpo diplomático e os parlamentares. A gente viu também lá que essa imunidade se aplica aos deputados estaduais, né, e aos senadores, aos vereadores se aplica só na circunscrição do município, tá? Isso, então tem uma pergunta. Professor, então a imunidade absoluta do diplomata só vale fora do país, mas ele pode ser julgado pelo seu próprio país? Como se dá essa imunidade? Isso aí. Então, a imunidade, como a gente falou aqui, ela não serve para proteger a pessoa, não serve para criar uma impunidade, ela serve para proteger o exercício da função. Então, se tem um diplomata francês que está lá em Brasília, ele trabalha em Brasília, então todos os crimes que ele praticar,
a lei brasileira não vai incidir ali, mas vai incidir a lei francesa. Então, ele vai responder a um processo lá na França. Então, é uma imunidade contra a lei brasileira, mas não contra a lei francesa. A ideia não é proteger, né? Não é gerar uma impunidade com relação a essa pessoa, né? Mas sim proteger o bom exercício das suas funções. A gente lembra também que a gente viu na última aula que o Estado acreditante, né, o Estado de origem, no caso a França, por exemplo, nesse exemplo, ele pode abrir mão expressamente dessa imunidade, daí ele fala, ó, Brasil, pode punir, daí o Brasil vai lá e pune esse cara. Mas a França, o Estado francês tem que falar expressamente, eu abro mão da imunidade diplomática desse meu diplomata com relação a esse determinado fato. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui ficou sobre essa matéria do direito penal no tempo, no espaço e as imunidades do direito penal? Alguém ficou com alguma dúvida? Professor? Oi. Na verdade, eu fiquei com dúvida na questão da continuidade eletiva de crimes. Tá. Eu não entendi essa parte. Tá. Na lei penal no tempo, né? Isso. Tá. Então, só para a gente lembrar os demais alunos aqui, então, eu falei lá, quando o crime existe uma continuidade delitiva, né? Se houver uma continuação depois da lei nova mais severa, aplica-se a lei nova mais severa. Tá? Você tem essa dúvida com razão, né? Porque a gente não aprendeu ainda, vocês não aprenderam ainda o que é continuidade delitiva, né? Então, fica um pouco difícil da gente imaginar. Mas a continuidade delitiva, vou falar bem rapidamente para não se estender em matéria que não é nossa. Mas a continuidade delitiva é o seguinte, está prevista lá no artigo 71 do Código Penal. Ela diz o seguinte, quando uma pessoa pratica uma série de crimes, vários crimes, né, que sejam semelhantes em condição de tempo, espaço, modo de execução, e que sejam praticados no mesmo crime, ou seja, vários crimes. O cara que, por exemplo, pratica vários crimes de roubo, ou seja, o cara pega durante um dia, lá durante uma semana, todo dia ele vai lá e assalta um posto de gasolina diferente aqui em Curitiba, tá? Então ele praticou vários crimes da mesma espécie, ou seja, todos são crimes de roubo, e em condições semelhantes de modo da prática do crime, ou seja, foi armado lá, invadiu o crime, são condições semelhantes, né? Em condições, uma continuidade de tempo, ou seja, dentro do limite temporal. A gente vai ver depois, quando a gente for estudar isso aí, que se um crime tem um espaço temporal de mais de 30 dias do outro, né? Rompe-se essa ideia de continuidade delitiva. Se acontece tudo isso, a lei penal ela dá um benefício para esse cara. Ela fala o seguinte, nós não vamos somar a pena de todos esses crimes, não, tá? Nós vamos pegar o crime mais grave e aumentar de 1 a 2 terços a pena dele. Então, se ele praticar lá 7 crimes, ele vai responder pela pena mais grave aumentada de 2 terços, tá? Então, nesses casos, no curso imagine que esses crimes são praticados todos os dias durante um mês, tá? Se, por exemplo, no dia 15 vem uma lei nova que passa a viger, ou seja, tratou o crime de roubo de forma mais grave, tá? E ele continua praticando do dia 15 até o dia 30, tá? Então a gente vê que do dia 1 ao dia 15 ele praticou sob a lei antiga, a mais benéfica, e do dia 15 ao dia 30 ele praticou sob a regência da lei nova mais severa, tá? A lei nova mais severa vai ser possível aplicar porque é o seguinte, para a gente fazer a aplicação da pena, a gente vai pegar o crime mais grave de toda essa sequência, de todos esses 30 dias, a gente vai ver qual foi o crime que é mais grave deles, tá? Então, como houve crimes que foram praticados depois do aumento de pena, provavelmente esses crimes que foram praticados depois vão ser o crime mais grave. Então, vamos pegar esse crime mais grave, vamos imaginar que o crime mais grave que aconteceu foi no dia 30. Vamos pegar a pena mais grave desse aqui e aumentar de 1 a 2 terços. Né? Então, como é bastante, provavelmente vai ser o aumento máximo. Depois de 7 vezes acontece o aumento máximo. Então, pega a pena desse crime mais grave, que aconteceu, por exemplo, no dia 30, e aumenta de 2 terços. Então, por isso que a lei nova, mais severa, vai poder ser aplicada nessa continuidade delitiva. Não sei se ficou claro. Ajudou sim, obrigado. Tá?
Qualquer coisa, vocês vejam lá no artigo 71. Mas não se preocupem tanto com relação a isso, mas porque vocês vão aprender depois o que é a continuidade delitiva no momento certo. Aqui mais uma pergunta veio o seguinte, com relação... Então, nesse caso da continuidade, um serial killer, por exemplo, ele tem uma medida de segurança mais pesada, tá? O serial killer, normalmente o serial killer, os psicopatas, eles são punidos a pena, não medida de segurança. Se o cara tiver uma enfermidade grave, que ele vai ser punido com medida de segurança. Né? Para quem não lembra, medida de segurança é a pena para aqueles que têm enfermidade mental. Né? Então o cara vai lá para o manicômio judiciário. Né? Então, no caso do serial killer, se ele matar várias pessoas, se houver uma continuidade delitiva, ele vai ter uma pena mais... ele não vai somar, não vai haver a soma de todas as penas, tá? Se houver a continuidade delitiva. Vai pegar o mais grave e aplicar um aumento dessa pena. É um tratamento, né, que eu acho que para os crimes de homicídio que é bem leniente, é bem levezinho. Então, o cara mata 30 pessoas, ele vai responder por um homicídio só, com uma pena aumentada, tá? Lembrem que nos crimes contra a vida ou com violência ou grave ameaça, aplica-se o parágrafo único do artigo 71, que permite que até triplique apenas, tá? Então, pode até triplicar essa pena, mas se ele pratica 4, 5 crimes, então já vai ficar mais benéfico para ele, né? O crime de homicídio, tá? Mas não vamos antecipar tanto, pessoal, esse tema da continuidade delitiva, que não é o tema da nossa aula, tá? Beleza, pessoal? Aqui tem mais uma pergunta aqui. Então, a imunidade absoluta do diplomata só vai, essa eu já respondi, tá? Então, beleza, pessoal. Mais alguma dúvida aqui antes da gente continuar? Estão ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Então, beleza. Então, beleza, pessoal. Vamos lá. Então, meus amigos, com isso, nós terminamos essa parte meio que de fundamentos da teoria do delito. A gente viu lá o conceito da teoria do delito, né? O que é crime, a gente viu os princípios aplicáveis, né? A teoria do delito, lembra? O princípio da humanidade, o princípio da legalidade, lex certa, estrita, né? Vimos o princípio da intranscendência, o princípio da personalidade da pena, que a pena não pode atingir os outros. Vimos uma série de princípios, vimos o princípio, principalmente da legalidade, que é importante. Vimos o que é bem jurídico, isso é um tema muito importante. Nós vimos também a lei penal no tempo, lei penal no espaço e vimos as imunidades. Com isso, a gente terminou essa parte introdutória da matéria, a parte da teoria de fundamentos da parte geral. Então, com isso, vocês já têm uma base bem importante sobre como aplicar o direito penal, quais são os princípios aplicáveis, como que deve ser aplicada a lei do tempo, no espaço e com relação a determinadas pessoas, né, o tema da imunidade, né? E com isso, a gente acaba vencendo uma primeira etapa bastante importante da nossa matéria, né, que é essa questão dos fundamentos. Uma vez vencida essa matéria, nós vamos entrar numa matéria que se chama teoria do delito, tá? Teoria do delito. Nós vamos estudar como, no caso concreto, como que se verifica nos casos concretos, nos casos específicos, se uma pessoa praticou ou não um crime, tá? Se ela praticou ou não um delito, tá? A teoria do delito é o tema mais importante de todo o direito penal. Tá? A gente começa a estudar isso aí. A gente vai terminar no próximo semestre, mas a gente vai começar esse estudo já nesse primeiro semestre. Então, a teoria do delito é extremamente importante porque ela trata de toda a forma de aplicação da norma penal. Tá? Então, é a parte mais importante da teoria do delito. Né? Para vocês terem uma ideia, lembra que eu falei que a gente vai seguir o professor Roxin, né? Esse aqui, ó, as versões. Isso aqui, pessoal, esses dois livros aqui, cada um tem 1.500 páginas. Deixa eu ver. 1.000 páginas, 1.500. 1.000 páginas cada um desses dois livros, né? E eles que são basicamente que eu estou usando para nossas aulas. Isso aqui trata praticamente só de teoria do delito, tá? Então, para vocês verem que a matéria é coisa pra caramba, tá? Então, é uma matéria complexa, né?
E muita gente escreveu muita coisa sobre teoria do delito, muita coisa boa, muita coisa complexa, tá? Então, nós vamos começar esse tema que me parece a parte mais importante do direito penal. Se vocês não entenderem teoria do delito, vocês não vão entender depois na hora de estudar os crimes específicos, lá, os crimes em espécie, que se chama, o crime de homicídio, o crime de estupro, o crime de roubo. Se você não souber a teoria do delito, vocês não vão entender nenhuma dessas coisas, tá? Então, pessoal, esse tema, como eu disse, é um tema bastante difícil, complexo, mas é o tema que eu, por exemplo, é o tema que eu mais gosto, né? Em direito penal, né? A minha tese de doutorado, né, foi escrita sobre esse tema, né? Tá aqui. Isso aqui vou cair aqui, minha tese de doutorado foi publicada aqui na Espanha, mas eu estou publicando agora também traduzido para o português, né? Dolo e linguagem hace una nueva gramática del dolo desde a filosofia da linguagem. Então, essa tese aqui que eu escrevi é sobre um específico aspecto da teoria do delito, para vocês verem que tem muita coisa para a gente estudar, tá? Então, hoje eu vou fazer uma abordagem inicial sobre a teoria do delito, né, para que a gente tenha alguma ideia do que se trata e alguma ideia do que a gente pode estudar sobre essa temática, tá bom, pessoal? Então, deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Teoria do delito, tá? Uma coisa, então, quem tiver escrevendo, né, no caderno lá, pode colocar teoria do delito, é nesse momento que a gente vai começar essa temática, tá? Então, a teoria do delito, pessoal, nada mais é do que o estudo. Eu vou falar de uma forma bem uma forma bem simples para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem. O que é a teoria do delito na prática? Isso é para vocês entenderem. Não precisa, depois eu vou sofisticar essa conceituação, tá? A teoria do delito nada mais é do que o exame de uma série de requisitos que a doutrina desenvolve para que a gente possa verificar se um crime foi praticado ou não, tá? Então, é uma série de requisitos que a doutrina desenvolve para a gente verificar se uma pessoa cometeu ou não um delito, tá? Então, vai ser feita esse exame por uma série de requisitos. A gente vai começar a estudar alguns desses requisitos nesse semestre e depois a gente vai terminar os outros requisitos no próximo semestre, tá? Então, para a gente começar esse estudo, né, é importante a gente conceituar, trazer o conceito do que é dogmática penal, tá? Eu vou trazer o conceito do que é dogmática penal, tá? Não sei se vocês querem copiar ou não querem, de qualquer forma eu vou passar depois nos slides, vai ter esse tema para vocês. Mas se vocês quiserem copiar, eu posso falar. Tem uma aqui que já disse que quer, então vamos lá. Então vamos lá. Eu vou ditar aqui então para vocês. Claro que tem gente que tem um ganho às vezes didático. Tem gente que aprende copiando. Então vamos lá. Então o que é dogmática penal, tá? Dogmática penal é a disciplina que cuida. Tá? Dogmática penal é a disciplina que cuida da interpretação, a disciplina que cuida da interpretação, vírgula, sistematização, vírgula, elaboração e desenvolvimento. Tá? Então, dogmática penal é a disciplina que cuida da interpretação, vírgula, sistematização, vírgula, elaboração e desenvolvimento das disposições legais, Então, dogmática penal é a disciplina que cuida da interpretação, sistematização, elaboração e desenvolvimento das disposições legais.
e posições doutrinárias, tá? E posições doutrinárias, das disposições legais e posições doutrinárias no campo do direito penal, e da política criminal. Tá? Então, dogmática penal é a disciplina que cuida da interpretação, sistematização, elaboração e desenvolvimento das disposições legais e posições doutrinárias no campo do direito penal e da política criminal. Depois da política criminal, se vocês quiserem fazer um parênteses explicativo do que é política criminal, você coloca abre parênteses, depois de política criminal, abre parênteses, que não constitui o direito como é, tá? Vírgula, mas como deveria ser, vírgula, a partir de uma adequada consecução de seus fins. Vou ler de volta, abre parênteses, que não constitui o direito como é, mas, vírgula, mas como deveria ser, vírgula, a partir de uma adequada consecução, C-O-N-S-E-C-U-C, cedilha aotil, de uma adequada consecução dos seus fins, fecha parênteses. Todo mundo pegou aí? Alguém precisa que repita? Vou ler de volta, tá? A dogmática penal é a disciplina que cuida da interpretação, sistematização, elaboração e desenvolvimento das disposições legais e posições doutrinárias no campo do direito penal e da política criminal, abre parênteses. A política criminal, né, que não constitui o direito como é. Essa é a política criminal, que não constitui o direito como é, vírgula, mas como deveria ser, vírgula, a partir de uma adequada consecução de seus fins, fecha parênteses. Ponto. Então, pessoal, vai existir uma dogmática penal tanto da parte geral, né, que é o que a gente está estudando, né, quanto uma dogmática da parte especial, que são os delitos em espécie, são os crimes específicos. Tá? Então, existe uma dogmática tanto da parte geral, quanto uma dogmática da parte especial. Sobre a dogmática da parte geral, tá? Se vocês quiserem colocar, a dogmática da parte geral dispõe sobre critérios de validade e de imputação, tá? Dispõe sobre critérios de validade e de imputação. Já a dogmática da parte especial está a serviço já a dogmática da parte especial está a serviço da proteção dos bens jurídicos e contém normas de conduta, tá? Já a dogmática da parte especial está a serviço da proteção dos bens jurídicos e contém normas de conduta. Todo mundo pegou? Alguma dúvida? Então, beleza. Tá, vou repetir a parte geral a pedidos aqui, tá? Então, a dogmática da parte geral dispõe sobre critérios de validade e imputação, tá? A dogmática da parte geral dispõe sobre critérios de validade e imputação. Já a dogmática da parte especial está a serviço da proteção dos bens jurídicos e contém normas de conduta. Então, pessoal, para a gente compreender, né, esse tema da teoria do delito, teoria geral do delito, tá? Vocês podem, é possível afirmar que a teoria geral do delito, tá? Se vocês quiserem copiar aqui ainda,
A teoria geral do delito pretende elaborar um sistema. Tá? A teoria geral do delito pretende elaborar um sistema. Teoria geral do delito pretende elaborar um sistema, vírgula, que, vírgula, como dizia Kant, né, o filósofo Kant, K-A-N-T, né, que, vírgula, como dizia Kant, K-A-N-T, vírgula, que, vírgula, como dizia Kant, vírgula, é a unidade de diversos conhecimentos. É a unidade de diversos conhecimentos sob uma mesma ideia, tá? Sob uma mesma ideia, debaixo de uma mesma ideia. É a unidade de diversos conhecimentos sob uma mesma ideia. E ordenado de acordo com determinados princípios, tá? Então, a teoria geral do delito pretende elaborar um sistema, vírgula, que, vírgula, como diz Kant, Kant, K-A-N-T, vírgula, é a unidade de diversos conhecimentos sob uma mesma ideia e ordenado de acordo com determinados princípios. Todo mundo pegou, pessoal? Então, beleza. Pessoal, agora era o momento aqui da gente entrar especificamente nos conceitos básicos da teoria do delito, tá? Mas eu acho que não vale a pena a gente entrar hoje. O problema é que, problema não, a solução é que quando a aula é feita gravada, assim, aquilo que duraria 1h40, em 40 minutos você acaba falando. Então, se a gente está avançando, acaba avançando muito rápido na matéria, tá? Então, eu acho que não vale a pena a gente sobrecarregar vocês com informações, né? Vou trazer vou parar por aqui, e daí na semana que vem, né, que é ao que tudo indica, a gente vai estar ainda em quarentena, né? Nós começamos do zero essa matéria da teoria do delito e a gente consegue fazer uma exposição inicial para iniciar em matéria nova. Tá bom assim para vocês? Vamos terminar um pouco mais cedo, mas vocês dão uma descansada, eu também descanso aqui, e vocês, a gente começa com a cuca fresca na quarta-feira, com uma matéria nova que é complexa, tá? Tá bom assim? Okay. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Sobre o sistema, sobre o método de aula? Vocês estão gostando? Vocês acham que podia fazer alguma outra coisa? Tem alguma sugestão aí de aprimoramento? Se vocês quiserem fazer, falar, esse é o momento, tá? A Camila, acho que perguntou se tem alguma atividade, tá? Atividade, por enquanto, não vou... A ideia não é sobrecarregar vocês com atividade. Eu acho que a aulinha aqui, te levando uma batida boa aqui, vocês aprendem bem. Eu até pensei em colocar um material de leitura para vocês. Se vocês quiserem, eu até posso colocar, mas eu vou colocar até como algo opcional para vocês, tá? Para vocês lerem, fazer uma leitura complementar, de repente eu coloco algum material para vocês, tá? Me lembrem aí que eu também estou cheio de aula, às vezes às vezes eu esqueço de colocar o material para vocês. Mas o importante mesmo é que vocês assistam essa aula, tá? A aula, como eu sempre falei, é a alma do negócio, tá? Se vocês forem ler isso aí depois nos livros, às vezes fica difícil de entender, tá? Então, com relação às avaliações, ainda está em suspenso. Nós não decidimos aí como que vamos fazer, vamos esperar a orientação da universidade, tá? Aqui, a Rejane fala que precisam atingir um público maior, né? O pessoal está com dificuldade. Pois é, pessoal, eu não sei o que fazer aí, né? Então, eu vou... Essa aula aqui vai tá gravada, né? Então, ver quem não conseguiu atingir
acessar aqui. Vamos ver se a gente consegue ver depois, tá? Eu vou mandar depois o link para vocês desse vídeo. Fica gravado no sistema, mas eu mando o link para vocês aí, se vocês quiserem ter acesso. Até os alunos da outra turma pediram para eu postar essa matéria, esse vídeo no YouTube lá. Não sei se vocês acham que é bom isso aí. Eles assistiriam no YouTube essa aula. Tá, então, beleza. Então, de repente, eu posto no YouTube. Quando que vai estar disponível a aula de hoje? A partir do momento que eu clicar aqui e parar de salvar, ele demora aí uns 5 minutos, mas daí ele já fica disponível, tá? No YouTube eu vou demorar aí mais um tempinho. Amanhã eu tenho um monte de aula lá na Escola de Magistratura, tenho um monte de aula, tenho meu trabalho do MP também, eu tô ficando meio louco, então eu vou esperar um pouco, de repente no final de semana eu coloco para vocês aí no YouTube, né? Eu acho, por exemplo, que o método lá do YouTube de aulas de 15 em 15 minutos, ele às vezes é mais produtivo, assim, porque essa aula aqui fica, se a gente fizer 1h40 de aula, fica bem pesado, né? Então, por isso que até a nossa atenção não tentar fazer até aulas menores, porque quando a gente está em sala, lá tem a chamada, tem um bate-papo ali, tem um papo furado lá que a gente faz uma pergunta, é mais dinâmica a aula. Aqui, às vezes, o batidão aqui fica mais aborrido, como se fala em espanhol, tá? Então, vou ver se coloco no YouTube, né? Lembrem que vai ter as aulas da outra turma lá, tá? Então, não assistam às outras aulas, vou tentar colocar a data aqui e a turma para vocês não se perderem. Então, só se vocês quiserem fazer uma revisão do primeiro período, não precisam assistir os vídeos da outra turma. Tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrar, tá? Qualquer outra dúvida, vocês falem comigo e a gente vai falando. Um abraço a todos vocês, boa noite, bom final de semana. Se cuidem aí com o coronavírus e semana que vem estamos de volta. Um abraço.